Boa tarde, mais uma vez aqui reunidos, vamos à nossa palestra da saúde, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos falar hoje sobre a nossa saúde e reforçar alguns ensinamentos que o Evangelho nos traz, né? Que é sempre bom, né? Aprendemos no Evangelho, capítulo 3, né? Que considerando o universo com as várias moradas do Pai, a Terra é como uma espécie de periferia miserável entre os mundos. A condição material e moral da humanidade terrena é de uma população constituída, na maioria, de doentes e estropiados como se estivessem no hospital. Indivíduos com todas as torpezas e vícios reunidos, na maioria pálidos, fracos e doentes, que vivem em locais de baixo padrão moral e em regiões insalubres. Essa é a maioria da população da Terra, né? Difícil, né? Nessa ótica, compreendemos por que as aflições ainda sobrepujam os prazeres, por que há tantas maldades e tantas paixões inferiores, né? E por que há tantas misérias e enfermidades em nosso planeta. Ocorre que a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. A Terra é só um ponto no universo. Da mesma maneira, então, que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais, né, ou nas prisões, a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então é um panorama bastante difícil, mas temos sempre a esperança de que com o nosso progresso nós mereceremos viver em mundos felizes, né? Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições de vida moral e material são diferentes. A forma dos corpos é humana, mas ela é aperfeiçoada. E os seres não estão, por isso mesmo, sujeitos às necessidades e às doenças e deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. No nosso mundo, ainda temos a necessidade do mal para sentir e valorizar o bem, né? Precisamos da noite para admirar a luz e da doença para apreciar a saúde. A gente muitas vezes só valoriza a saúde quando a gente está doente, né? Então são palavras sábias. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, aprendemos sobre a saúde que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. O conhecimento da vida espiritual e a certeza de um futuro próximo e mais feliz nos sustenta e nos encoraja, né, para enfrentarmos as dores que nos fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida material, essa parece interminável e a dor, os problemas de saúde, né, pesam sobre nós com todo o seu rigor. Valorizando a vida espiritual, então, e dando menos importância às coisas mundanas, mas sem deixar de vivê-las, né? Estamos aqui para viver essa vida, né? Mas com um equilíbrio entre a matéria e o espírito, o homem adquire uma calma, uma serenidade e uma resignação que são muito úteis à nossa saúde, né? E à nossa alma. Aprendemos também que a prática de abreviar a vida dos que estão agonizantes é inaceitável aos olhos de Deus. O Evangelho nos diz: aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto. Perante as reflexões que o espírito pode fazer em seus últimos momentos, e o arrependimento que pode ocorrer, ninguém tem o direito de prejulgar os desígnios de Deus.
São aqueles que ficam em coma há muito tempo e de repente voltam à consciência, né? Estavam desenganados e voltam à consciência. São aqueles que estão moribundos e que de repente têm um sopro, né, de vida e duram mais alguns minutos, né? Justamente é a oportunidade que Deus está dando para que a pessoa faça suas reflexões e se arrependa, né? Isso tem um valor imenso, né? Outra questão é dos sofrimentos que uma pessoa impõe à sua saúde para auxiliar o próximo. Quando o homem sacrifica a sua saúde para aliviar o sofrimento do próximo, trata-se de um sacrifício que agrada a Deus. E esse sacrifício será fator de avanço espiritual dessa pessoa, né? Então, os homens precisam se conscientizar do quanto as suas más tendências, como materialismo, orgulho, ambição, egoísmo, a cólera, a ansiedade, a falta de fé e tanta coisa, né, afetam a sua saúde. Além do fato de que se tornam infelizes todos os que o rodeiam, né? Atos terríveis são cometidos contra a nossa saúde e a dos que nos cercam em acessos de cólera, covardia, loucura, desespero, como os assassinatos e suicídios, né? Esses atos comprometem a existência do homem e lhe impõem recriminações, tanto por parte de sua própria consciência, né, como por parte dos outros, encarnados ou desencarnados, muitas vezes várias encarnações, né? É aí que a gente ganha um obsessor, né, a vítima do assassinato, que às vezes dura várias existências, né? Coisas assim bastante difíceis, que exigem um esforço muito grande para que a gente se livre delas, né? É realmente difícil manter o equilíbrio entre o corpo e a alma, né, dadas as nossas aptidões materiais e as necessidades do espírito. Mas a nossa doutrina, com todos os seus ensinamentos, nos auxilia a manter esse equilíbrio. Lemos no Evangelho: amai a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades do corpo, que lhe são peculiares por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis seu corpo pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Uma pessoa com um corpo maltratado é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. E Chico Xavier nos presenteia com seu exemplo de vida, mostrando que esse equilíbrio é possível. É aquela questão, né? A gente come mal, come as coisas erradas, né? A gente consome, né, alimentos que não são apropriados, né? A gente fuma, a gente bebe, a gente se utiliza de remédios, tudo isso é muito prejudicial à saúde. E às vezes são hábitos, a gente não tem nem consciência de como isso está nos fazendo mal, né? Mas é importante, né, cuidar do nosso corpo. É o corpo que Deus nos deu para cumprirmos essa encarnação, né? E nesse conto, então, de Chico, chama-se Em Dois Jejuns Permanentes, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Diz assim: Chico aprendeu a fazer o jejum espiritual constantemente, refriando a língua, cuidando do pensamento, vigiando os olhos e demais sentidos, para não perder a assistência de seus mentores. Mas também fazia o jejum material, abstendo-se de comer o que gostava e lhe fazia mal. Foi vítima de uma cólica hepática que lhe amargou a existência por 2 meses e fê-lo rolar de dor no quintal de sua casa. José Xavier, que foi seu irmão na Terra e depois se tornou um dos espíritos que o ajudavam na missão mediúnica, recomendou-lhe que se alimentasse uma vez só por dia, e mesmo assim de chuchus, batatas, pouquíssima carne cozida em água e sal. E à tarde que tomasse tão somente uma chávena de chá com uma bolacha apenas. Já pensou? Sofreu Chico bastante com essa dieta recomendada. Uma de suas irmãs às vezes tentava-o com lhe oferecer um pastel delicioso.
Ele aceitava, esfregava-o nos lábios e depois, arrependido, jogava as galinhas. Graças ao seu poder de vontade e à ajuda de seus amigos da espiritualidade, ele se curou. Venceu a dolorosa prova de alimentação. Dos 99 quilos passou para 74. Sentia-se mais leve, com melhor saúde e sem a repetição das cólicas. Deus ajuda quem faz por onde. Belo exemplo para todos nós que nos achamos apegados a tantas coisas inúteis e nem sempre damos o primeiro passo para delas nos libertarmos. Como um preparo à vida espiritual que nos espera e onde tudo é espiritualidade. Então, podemos solicitar a Deus benefícios terrenos como a cura para as nossas doenças, né? Ele pode nos atender quando houver uma finalidade útil e séria. Mas como somos imediatistas, ansiosos, temos pressa, né? Temos nossa visão que se limita ao presente, a essa vida só, né? Geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que tudo vê e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos. Ele sabe que vai nos fazer mal. Pode não ser aqui nessa vida, mas pode ser em outra. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, pelo menos não no tempo que queremos, importante não nos abatermos e nem nos revoltarmos, né? Temos que nos resignar à vontade do Pai. E só a fé, né, que nos ajuda nisso, porque temos que sempre lembrar, Ele sabe o que é melhor para nós, né? Isso é muito difícil, mas é necessário. E nesse conto, Problema de Saúde, no livro Contos e Pontos, de Irmão X, psicografado pelo Chico, nós temos um bom exemplo disso, dessa questão, né? Chama-se Problema de Saúde. Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana quando Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou: modifica-se singularmente o campo geral da vida quando examinado através de nossos objetivos superiores. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. Um grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Para isso existem os médicos, né? A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo, atendendo a dispositivos da providência divina. Então esse é o lado espiritual da doença, né? E aqui diz o Espírito, né? Se eu dispusesse de autoridades, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou o outro espírito que estava conversando, né? O homem estima viver na filosofia do imediatismo, exige melhora e cura ao mesmo tempo, e é tarefa complicada atender a criaturas insaciáveis. Ainda agora assisti a uma ocorrência significativa, e através dela observei mais uma vez que a pressa de curar entre os que se movimentam na carne pode agravar as doenças verdadeiras da alma. Então ele conta, né, uma história aqui. A senhora Ramos, licença, é uma criatura de qualidades excelentes. É caridosa, sem ostentação e humildade. É humilde sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Recentemente, essa senhora veio em desdobramento, né, pedir pelo filho. E ele foi convidado a cooperar no tratamento desse filho dela, né?
que ele considera uma valiosa missionária do bem. E aí o espírito diz, né, estudamos o caso e depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto era o nome do filho dela, né? Apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família, ele estava atendendo, né? Mas a mãe tinha muita pressa, né? E ela insistia para que ele tivesse uma cura mais rápida. Mas o espírito considerou, né, que a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. Então ela ficava entre o médico da família e a espiritualidade. Mas vivia receosa, né, temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata da saúde dele. E os espíritos falando, né, tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir. As reflexões do leito seriam benéficas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida. Até a ocasião em que se recolheram para tratamento rigoroso, né, não passava de criatura inútil, gastava a mocidade entre arruaças e vícios, não sabia agradecer, muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia renitente, até esse ponto, ele já começava até, que ele estava deitado, doente, né? E ele já começava, né, só por esse período em que ele estava, ele já começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender às visitas, como suportar uma conversação em que os seus pontos de vista não eram respeitados, e aprender a sorrir para pessoas menos simpáticas. Mas implorava a mãe e o próprio filho também, né, queriam melhorar logo, né? A mãe implorava a restituição imediata da saúde do filho, né? E o espírito falando, né? Guarde serenidade, minha irmã, né? Ele há de curar-se. Aguardemos com calma. Mas não adiantava, né? Assediado pelas rogativas da genitora, o facultativo encarnado, né, o médico, lembrou a oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas e certo restauraria o fígado intoxicado. E a senhora consultou a espiritualidade, né? E ele diz, né? Sabíamos que a medida em nos reportando ao campo físico seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável. E eles opinaram em contrário. Eles não viam só o organismo enfermo, né? Eles tinham os interesses vitais da saúde eterna, né? A pobre mãe recebeu-nos a negativa, mal-humorada, e após novo acordo com o médico, né, o clínico terreno, assentou que nós outros, os cooperadores espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho para as águas sem perder tempo. Em poucos dias viu-se Anacleto em estação elegante. Essas estações de água do interior, né? Efetivamente, o rapaz em 2 semanas estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Não longe do balneário, aí veio o problema, né? Não longe do balneário funcionava também uma sessão de jogos de azar, que de pronto fascinaram o filho, né? Com a sua mente doentia. Ele atirou-se ao jogo desvaradamente, assim que se sentiu melhor, né? Tomado de estranha sede, ocultando-se à vigilância materna, durante 8 noites sucessivas aventurou somas enormes.
Quando perdeu o conteúdo de sua própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinados para as despesas eventuais na excursão de cura. Fez 2 saques vultosos e perdeu tudo. Quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se alucinado, enceguecido, semilouco. Não conduziu registrar-nos a assistência espiritual. Como aqueles acessos lá que eu comentei, né? E a sós no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se de casa, conduzindo um filho doente, e regressou trazendo um cadáver. Então, temos que sempre, né, gente, pronunciar em nossa prece ao Pai a frase: seja feita a vossa vontade, com profundo entendimento do seu significado. Então, temos que ter a humildade, né, de admitir que Deus é que sabe das coisas, nós não sabemos nada, né? E a gente tem que parar de ter pressa, né? Pressa para tudo, né? Principalmente para essas curas, né? Porque a gente não sabe, né? Não sabe do nosso passado. Né? E a gente não tem nem ideia do que a gente poderia fazer, né? A situação de coisas que nós estamos hoje vivendo, com certeza é uma situação necessária, né? Para que o mundo se corrija, né? Digamos que seria um início de um processo, né? Para que a gente se melhore, para podermos merecer um mundo de regeneração, né? Que não está tão longe assim, né? Mas é difícil, né? Vamos pouco a pouco, não adianta ter pressa. Então convidamos a todos a fazer a prece pelos doentes que o Evangelho sugere. Mentalizando os doentes da alma e do corpo, as vítimas da atual pandemia, encarnados e desencarnados, vítimas da violência e abandono, doentes da fome e sede, doentes mentais, os suicidas, os doentes dos vícios, enfim, a todos os que sofrem por tantas outras mazelas que afetam a humanidade. Senhor, vós sois todo justiça. E se nos envias as doenças é porque as merecemos, pois não fazeis sofrer sem motivo. Colocamos a nossa cura, portanto, sob a vossa infinita misericórdia. Se for de vosso agrado restabelecermos a saúde, daremos graças a vós. Se pelo contrário tivermos de continuar sofrendo, da mesma forma daremos graças. Submetemo-nos sem murmurar aos vossos decretos divinos, porque tudo o que fazeis só pode ter por fim o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que as doenças sejam para nós uma benéfica advertência, levando-nos a examinar a nós mesmos. Aceitamo-la como uma expiação e como uma prova para a nossa fé e a nossa submissão à vossa santa vontade. Vamos refletir muito, né? É difícil, mas é necessário. Obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser.